Então vamos atualizar a situação, conversando com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O Pedro Duran viabilizou essa conversa com o prefeito, que agora nos atende. Prefeito, um bom dia, muito obrigada por nos atender. E já lhe faço a pergunta sobre a situação de momento aí na cidade. Há pouco trazemos a informação de que o senhor teria uma reunião às 6 horas da manhã aí no Centro Integrado de Serviços da cidade de Porto Alegre. O que o senhor consegue trazer de balanço para a gente depois de uma noite, madrugada, com temporais por aí? Bom dia. Correto. Olha, Carol, nós estamos aqui de plantão, né, fazendo um balanço. Evidentemente que não temos ainda todas as informações, porque a cidade é muito grande, faltou energia praticamente em toda ela, e internet também faltando. Agora já tem um balanço muito claro dessa questão da água. Nós temos 6 estações de captação de água. Dessas 6, 5 delas já não têm energia desde as 22 horas, e, portanto, isto afetam quase 1.300.000 pessoas que vão começar a ter falta de água logo em seguida, ainda pela parte da manhã, se não voltar a energia logo em seguida. Isso vale também para os alagamentos, porque não há bombeamento, né, em cota baixa sem as bombas funcionando, e, portanto, nós estamos também sem energia em 11 dessas casas de bombas, e outras voltaram ao longo da madrugada. E temos também centenas de árvores caídas espalhadas por 500 quilômetros quadrados da cidade. Então, nós estamos priorizando aqui, especialmente as vias de escoamento, né, para que a cidade não pare. Estamos apelando aqui também para a população, aqueles que puderem ficar em casa, não saírem de casa. Acho que é a contribuição que o cidadão português pode dar nesse momento, né? E eu espero que a Equatorial possa ter uma governança resolutiva, porque nós temos tido problemas aqui ao longo do tempo, né? Esse temporal é mais um que acontece na cidade de Porto Alegre, e eles precisam dar uma resposta mais rápida, porque não há energia, não há água sem energia, não há bombeamento de esgoto pluvial sem energia. Agora, acho que momento de crise não é momento de buscar culpados, é momento de buscar soluções. Eu sou um prefeito que já enfrentei tantas crises aqui nesses últimos tempos, né? E vamos enfrentar. E quero aqui, né, agradecer vocês da imprensa com a cobertura também. Vocês podem ajudar muito nesse papel orientador, né? E vamos trabalhar fortemente para devolver a normalidade da cidade. Agora vai ser aí 2, 3 dias muito difíceis. Talvez eu decreto mais uma vez a situação de emergência para poder facilitar algumas contratações, porque sempre que nessas situações o poder público é muito burocrático, não é? Mas aqui tem algumas atenções, por exemplo, hospitais. Nós temos aí o pronto-socorro que atende todo o Rio Grande do Sul, está com queda baixa de energia, os geradores não têm uma durabilidade tanta. Se a água não chega, eu tenho que botar caminhão-pipa também nos asilos, tenho que botar caminhão-pipa também nos hospitais. Então, é uma governança de prioridade. Quando há uma crise, o gestor tem que elencar a prioridade de 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e ir fazendo a governança. É o que eu estou fazendo aqui e vou passar, cancelei todas as minhas agendas, demais agendas, e, portanto, o dia inteiro estarei envolvido com isso, não só o prefeito, mas toda a nossa equipe, não? Perfeito. Pedro Duran aqui, agradeço o senhor pela gentileza de conversar com a gente nesse momento de crise. Queria entender um pouco melhor dos impactos na área da saúde, porque a gente sabe que o Hospital da PUC, por exemplo, foi destelhado, teve ali um impacto bem significativo em alguns andares. Há outras unidades de saúde, a central do SAMU em Porto Alegre também foi afetada. O senhor estava dizendo que alguns deles estão funcionando com gerador, então imagino, deve ser provavelmente diesel, combustível contado. Até que horas a gente tem energia para que esses hospitais possam funcionar, caso a Equatorial, que é a concessionária de energia que cuida do abastecimento de luz em Porto Alegre, não dê aí uma resposta, não restabeleça a luz, prefeito? Sim. Bom, por enquanto nós estamos sob controle, né? Então, o secretário da Saúde estava em contato comigo antes de eu atender vocês, está vindo para cá, né? Cada secretaria, já estão aqui muitos dos seus agentes e outros estão chegando. E a gente aqui vai tomando, junto com a Defesa Civil e com essas secretarias de ponta, essas decisões. E alguém da SE também acabaram de me avisar que estão vindo para cá, está vindo para cá agora. Então, a cada momento se atualiza, né? Quando eu estou falando contigo aqui, pode ter outros estragos que ainda não foram apresentados. Então, essa governança ela é minutal. Mas eu posso tranquilizar a cidade que a gente vai cuidar de tudo, mas especialmente cuidando da saúde, cuidando da assistência social, cuidando dos asilos, cuidando, né, do abastecimento essencial, né, de todos esses setores, e nós vamos dar uma resposta, né?
e sempre, evidentemente, informando com precisão, né, e pedindo a colaboração. Eu sei que num momento como esse, a pessoa que falta água nessa casa, ele vai fazer reclamação, mas primeiro é salvar vidas, salvar os hospitais, os asilos, né, os equipamentos públicos, e depois nós vamos chegando. Não dá para desobstruir todas as vias agora, então são as arteriais que nós vamos fazer nesse momento, porque ainda nós estamos com 80% da frota dos ônibus estão funcionando, né? Mas eu volto a dizer, a população tem um papel importante colaborativo aqui, que é não sair de casa. Esse é o apelo que eu quero fazer aqui aos nossos parceiros porto-alegrenses, que nos ajude, porque os problemas não são só em Porto Alegre, também são na região metropolitana. 150 mil pessoas todo dia sai e entra, porque trabalha aqui ou trabalha lá. Então, a cidade recebe mais pessoas daqueles que moram aqui. Então, estou falando aí também com meus colegas prefeitos da Grande Porto Alegre para a gente se colaborarem, né? Porque eu acho que todo momento é momento de colaboração, mas momento de crise é um pouco mais ainda. Então, estamos aqui de prontidão à disposição de vocês e agradeço muito aí a oportunidade de falar aí para os nossos porto-alegrenses e para o Brasil inteiro também. Não? Prefeito, a Basília Rodrigues também tem uma pergunta para o senhor, nossa analista lá em Brasília. Oi, Basília. Oi, Carol, tudo bem? Bom dia a você. Prefeito, obrigada pela entrevista. Acho que integração é uma palavra fundamental neste momento, quando o senhor fala dessa necessidade e essa ação de conversar com outros prefeitos da região. Gostaria de saber do senhor se já houve alguma interação com o governo federal, se Porto Alegre pediu ou precisará de ajuda federal. A gente vê que outras cidades estão sofrendo com inundações, com alagamentos, por conta do forte temporal, né? Infelizmente, janeiro tem disso. No caso de Porto Alegre, o quanto a cidade precisa do Ministério de Desenvolvimento Regional ou do Ministério das Cidades? Correto. Olha, eu acho muito oportuna a sua pergunta. Eu acho que quando os 3 entes federados dão as mãos, a gente tende a resolver melhor os problemas, especialmente num momento como esse. Eu já falei com o governador pela manhã, ele me ligou. Também a Polícia Militar está junto nessa governança, os bombeiros estão juntos também, e tem certeza que o governo federal vai se somar. Neste momento, não é? É claro que dentro da emergencialidade a gente tem que fazer o dever de casa aqui, né? Quando o paciente está na cirurgia, tu tem que salvar ele, está na UTI, tu tem que salvar, né? Ou seja, o governo federal tem que entrar nesse processo e vai entrar no momento adequado. Agora, nesse momento, a governança é muito aqui, né? Porque nós temos que restabelecer. Tem prioridade. Restabelecer energia para nós é fundamental. A Equatorial vai ter que botar mais equipes na rua, vai ter que fazer com que, porque sem energia a cidade não funciona com água, não funciona com trânsito, então não tem governança no hospital. Então a prioridade nesse momento é restabelecer energia e água, as duas questões. E o resto nós vamos tocando, né? Solicitamos aí hora extra também para os funcionários, estamos chamando todos os nossos parceiros terceirizados para nos ajudar também. Então, é uma governança resolutiva. E numa governança resolutiva, você toma decisões coletivas, individuais, parcerizado. Então, esse é um processo que eu venho lá, fui vice-prefeito da cidade, vivi vários momentos. Então, eu tenho muita prática nesse processo de viver crise. Então, na crise, tu tem que ter calma, você tem que tomar a decisão correta, não pode se afobar, porque a minha decisão, junto com a minha equipe, afeta milhares de pessoas. Então, eu tenho que ter muita calma, muita firmeza, muita agilidade e tomar decisões rápidas, e é o que nós estamos fazendo. Eu não dormi a noite toda, a nossa equipe também não, e aqui estamos de plantão, vamos fazendo essa governança e tomando decisões e resolvendo problemas, não? Prefeito, eu vou insistir nesse ponto do balanço, da prestação de serviço também para quem está em Porto Alegre. Nesse momento, qual que é a região da cidade mais afetada? Se há alguma informação de mortos ou feridos por conta das consequências desses temporais? E também como é que a cidade se prepara para a previsão de hoje? Há alerta de mais temporais aí na capital gaúcha. Sim. Bom, graças a Deus não há nenhuma morte, nenhuma vítima. Aliás, com todos os temporais que tivemos no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, até agora, felizmente, não tivemos perdas. Mas não dá para dizer que é uma região. A cidade está afetada, norte, sul, leste, oeste. E a cidade aqui tem área rural, portanto, não chegamos lá ainda. É uma área grande também. Então, essa tomada, digamos assim, de um balanço geral, ele vai se dar ao longo da manhã. Lá mais perto do meio-dia, eu vou dar uma precisão. O que eu posso dizer, por exemplo, as árvores caíram agora. Eu estou fazendo um balanço naquilo que a empresa de transporte e circulação está me dando.
mas é aonde a empresa está mirando agora. Existem dezenas de ruas interiores que nós não chegamos. Então, os parques, nós temos 12 parques, nós temos 700 praças, nós temos 72 quilômetros de orla. Quer dizer, então, esse balanço geral ele vai se dar durante o dia, né? Então, neste momento, eu tenho balanços parciais, então tem que ser muito cauteloso com isso, para também não causar um caos na cidade, além do que está aí, né? O prefeito tem que ser responsável, né? Tem que ser transparente, mas também não pode jogar com informações que não são precisas. Isso eu não farei. Então, portanto, os boletins vão sair ainda pela manhã, vários boletins, mas as informações que nós temos, sim, a cidade está quase totalmente parada, entendeu? Prefeito, Larissa Rodrigues, nossa analista, também tem pergunta para o senhor. Por favor, Larissa, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, prefeito. Prefeito, infelizmente, desde o fim de semana estamos falando muito desse assunto, né? Acompanhando de perto, inicialmente, a tragédia no Rio de Janeiro, agora também no Rio Grande do Sul. Ali no Rio de Janeiro, conversando com alguns especialistas e as próprias autoridades dizem isso, e tentam separar em dois momentos. Inicialmente, claro, tirar a água da cidade, voltar com serviços básicos, mas se fala muito em estruturas, em obras. O que nesse momento necessita para ajudar no escoamento de obras em Porto Alegre? Quais obras são federais, quais são municipais, estaduais? E se há uma expectativa que seja para o ano que vem, para que a gente não tenha essas cenas repetidas em janeiro do ano que vem? Sim. Larissa, esse tema dá um seminário, né? Então, mas como nosso tempo é muito curto, né? O Brasil teve um crescimento populacional urbano, né, desordenado ao longo desses últimos 50 anos, enormemente. Então, o normal é você construir cidades resilientes para as pessoas depois chegarem. O Brasil não foi assim na grande São Paulo, na grande Porto Alegre, na grande Curitiba e por todas as regiões metropolitanas. Então, os serviços são precários em determinadas regiões. Por exemplo, Porto Alegre tem 82 mil pessoas em área de risco, morando em pé de morro, na beira de arroio e tantos outros lugares inadequados. Então, essa governança só será possível se tiver um esforço coletivo liderado pelo governo federal. Não há dinheiro público municipal, do IPTU, do ISS, para grandes obras. Você sabe disso. São jornalistas testados. É preciso ter uma governança climática, né? De prevenção, de adaptação, né? E recuperação, porque não tem outro caminho. Esse tema climático ele veio para ficar. O Brasil tem muito discurso nisso e tem pouca prática. Então, tu tem que ter centrais meteorológicas, de monitoramento melhores, para você tomar a decisão. Um gestor precisa ter dados para tomar a decisão. Qual é a velocidade do vento, quando é que chega a água, o que vai acontecer amanhã ou depois. Quer dizer, então você vai tomando decisões. Agora, você tem que adaptar as cidades, não tem outro caminho. Esse é um caminho sem volta. As cidades precisam ser mais resilientes e tem que estar na pauta. Eu tenho discutido, eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, trato muito de mobilidade e outros temas, e toda oportunidade que eu estou, em qualquer lugar, eu tenho dito, gente, terminou a eleição, a gente tem que jogar juntos, né? Ou seja, porque o mesmo povo que escolheu o presidente de Porto Alegre, escolheu o prefeito, o governador, então a gente precisa dar as mãos, não tem outro caminho. Aqui é dar as mãos a favor da população, olhar para todos, mas especialmente quem mais sofre numa situação como essa? Quem mora na Vila Popular, é quem mora lá no Casebre, é quem mora na Palafita, é quem mora na beira do arroio. Quer dizer, então, essas pessoas não deveriam ter chegado lá, mas elas chegaram. E também não adianta dizer que com a chuva de hoje, elas vão estar lá amanhã, porque não tem dinheiro, não tem infraestrutura para que eles sejam acolhidos em outros lugares. E também tem, por parte de muita população, resistência. Nós temos aqui 5 ilhas, né, que compõem o arquipélago, que foi na enchente passada, toda ela tomada por água, mas se você tenta também acolher algumas pessoas, muitas delas resistem, olha, minha família está aqui, a minha vida está aqui. Então, isso não é uma coisa fácil, singela, mas nós somos gestores para enfrentar problemas e não para ficar fazendo reclamação. Então, eu sou um prefeito que tem procurado fazer a minha parte aqui e parcerizado, né? Acho que esse é o caminho, setor privado, parcerias, né? Essa questão de alagamento em Porto Alegre é um grave problema, porque nós temos aqui de 4 bilhões de reais para enfrentar esse tema. Então, isso também não se resolve da noite para o dia. Isso é um processo que temos de parcerização que tem que acontecer. Então, tem vila que tem água, tem vila que não tem água, o serviço público precário em algum lugar, outros chegaram bem o serviço. Então, isso são partes de muitas cidades que tem dentro da cidade. Então, eu sempre digo, dentro da cidade que eu governo, há dezenas de cidades. E a gente tem que ter um olhar especial para cada uma dessas dezenas de cidades, não?
Prefeito, o Pedro Duran também tem uma pergunta para o senhor. Sabemos que o seu tempo está escasso, o senhor está lidando aí com uma crise Sim. em Porto Alegre, então é a última pergunta, prometemos. Pedro. É rapidinho, prefeito. Eu sei que o senhor não tem ainda um balanço, vi que agora vocês instalaram um ginásio para justamente receber as pessoas que estão eventualmente desabrigadas ali nas chuvas e também as pessoas, sei que estão fazendo realocações em hospitais, mas eu queria saber, olhando para frente, qual é a chance do senhor decretar a situação de emergência, o que falta para isso de fato acontecer. Sim. E a possibilidade de tomar uma medida mais dura em relação à Equatorial se a luz não voltar tão rapidamente? Sim. Bom, eu tenho uma reunião agora, logo em seguida, às 8 horas, né, com várias secretarias, para tomadas de várias decisões. Então, esse tema vai ser analisado ali, né? Vai ser também analisado, né? Eu quero aqui dizer o seguinte, eu fui deputado, né? Eu votei pela parcerização da Equatorial. Eu acho que o serviço público no Brasil ele pode ser prestado pelo público, pelo privado. Eu tenho aqui grandes parcerias na área da educação, assistência social e tantas outras, saúde pública, que hoje a maioria é prestada por serviços parcerizados. Então eu não tenho essa dificuldade de, olha, o serviço público tem que ser prestado só pelo privado. Ele tem que ser bom, né? A empresa pública quebrou, tinha dívidas milionárias, né? O governador mandou um projeto para a Assembleia, a CEF foi vendida, ela está com 2 anos e meio e ela tem que adaptar essa realidade. Ela tem, né, o maior cliente da Equatorial no Rio Grande do Sul é a cidade de Porto Alegre. E dentro do maior cliente da cidade de Porto Alegre, o maior cliente dela é a prefeitura. Só o DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, tem uma conta anual de mais de 110 milhões. Então, tem que haver uma modernização, tem que haver um tratamento diferenciado, tem que haver dupla alimentação. O que é uma dupla alimentação ou redes específicas que nós estamos trabalhando com eles? É o seguinte, bom, se cai uma rede, tem que ter uma segunda rede que entra, porque quando eu paro de tratar água, alguém vai ser afetado ali na frente, porque você trata a água, você bombeia a água. Nós temos 84 estações de bombeamento espalhadas pela cidade. Então, todas essas estações, elas não bombeiam água, não tratam água, como a questão do esgoto pluvial, se não tiver energia. Então, não há água sem energia. Então, esse é um tema que tem feito uma governança muito firme com a Equatorial. A gente criou um grupo de trabalho, a gente também, né, vamos fazer um protocolo, agora está na fase final de assinatura, a GER está no meio desse processo. Agora, eu não vou buscar culpado nesse momento, eu tenho que buscar soluções e a CE é parte para essa solução. Não? Então, bom trabalho. Perfeito. Mais uma vez, obrigada por essa conversa, trazendo para a gente um panorama do que acontece agora em Porto Alegre. A gente vai mantendo contato para atualizar aqui quem acompanha a CNN. Um abraço para você. Tá? Obrigada, prefeito.